Estamos dando início a mais uma edição do programa Momento com a Família. Eu saúdo a todos nossos queridos irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Este programa ele é de responsabilidade do Departamento da Família da Assembleia de Deus aqui em Mossoró. No programa de hoje eu vou conversar sobre um tema muito interessante, o medo. Como o medo afeta a autoridade no lar. Nós vamos fazer o nosso intervalo e logo voltaremos com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Que bom estar com vocês. E hoje eu vou conversar sobre um assunto muito interessante, o medo. Né? Como o medo ele afeta o ambiente familiar, a autoridade do lar. Né? Como base bíblica, nós vamos ler duas passagens bíblicas. Lá em 1 João 1:8, aliás, 1 João 4:18, né? E depois lá em Isaías capítulo 41, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus, 1 João 4:18. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. 1 João 4:18. Vamos agora para Isaías 4:10. Também fala sobre esse assunto. Diz assim: por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 41, versículo 10. Glória ao nome maravilhoso de Jesus. Né? Muito bem. João, se expressando, o escritor, diz que no amor não existe medo. Diz que o perfeito amor, ele lança o medo fora. É um antídoto do medo, o amor. O medo, ele diz que o medo, ele produz tormento, traz angústia, né? Aquele que teme a Deus, ou seja, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Você precisa ter medo, né? E o profeta Isaías, ele fortalece, né? Dizendo que não tenha medo, né? O Senhor Deus falando, né? Porque Deus está com ele. Eu estou contigo. Não tenha medo porque eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei, eu ajudarei, né? O salmista Davi expressou no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não terei medo algum, porque tu estás comigo. Então, como o medo ele afeta a autoridade no lar? Eu diria, meus amados, que o lar é um lugar que deveria ser um lugar de paz. Mas muitas vezes, por causa do medo, se transforma em um ambiente de tensão. Medo, né? Aí nós podíamos definir o que é medo. Você poderia perguntar o que é medo? Medo, seria uma definição, é antecipar algo ruim e ficar preocupado com esse algo, com isso. É você antecipar uma coisa desagradável, uma coisa que causa terror. O medo, eu diria, é uma emoção legítima
Mas quando ele se instala dentro do lar e passa a dominar atitudes, decisões e relações, aí sim ele pode gerar distanciamento, pode gerar insegurança, silêncio e até destruição emocional. Vocês viram o que passou no período da pandemia? Dentro dos lares, pessoas deprimidas, estressadas, com medo, né? Temos medo do que virá, medo de recomeçar, temos medo de fracassar, temos medo das incertezas, temos medo de perder, medo de não saber. Então as causas são muitas, né? Se nós observarmos que a primeira quebra de relacionamento entre o homem e Deus foi causada pelo medo. Vocês já observaram isso? Está lá em Gênesis 3, e diz assim: chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde você está? Onde estás, Adão? E sabe o que ele respondeu? Eu ouvi a tua voz no jardim. E porque eu estava nu, aí tive medo e me escondi. Né? Interessante, o medo não precisa ser algo tão evidente como gritos, violências ou ameaças, não. Na verdade, o medo pode estar presente de forma mais sutis, como em atitudes frias, críticas constantes, olhar de reprovação ou até mesmo silêncio em que machuca. Quantas esposas têm medo do olhar, da presença do marido? Quantos filhos têm medo dos pais, da presença dos pais, pelas suas atitudes? E essas atitudes silenciosas, meus amados, podem fazer a pessoa se sentir insegura e com medo, mesmo sem perceber. E quando nós sentimos medo, nossa liberdade de agir, falar e ser quem somos fica limitada. Resumindo, eu diria que o medo pode se manifestar de várias formas. Muitas vezes de maneira silenciosa, e isso pode afetar nossos relacionamentos e nossa liberdade de sermos nós mesmos. Por isso que é importante estarmos atentos a esses sinais para poder enfrentá-los e criar um ambiente mais saudável e cheio de amor. O amor é o remédio contra o medo. Porque o medo, meus amados, ele transforma o ambiente do lar. Sim, o medo ele pode afetar o ambiente dentro de uma casa. Por exemplo, quando as pessoas têm medo, o lar, que deveria ser um lugar de segurança e conforto, pode se transformar em um lugar de tensão, de segurança. O medo pode aparecer de várias maneiras, como por exemplo, você tem medo de falhar, ou seja, de não conseguir fazer algo direito. Isso é insegurança, né? Você pode ter medo de não ser aceito pelos outros. Isso gera insegurança. Medo da violência ou da reação de alguém, seja física, seja psicológica, porque causa medo de se machucar ou de ser magoado emocionalmente. É o medo, vamos dizer assim, de se expressar livremente. Quantas esposas não podem falar? E esposos também. Não podem se expressar livremente, não tem uma comunicação aberta. Ou seja, não consegue falar o que pensa, não consegue falar o que sente, por medo de ser julgado, de ser rejeitado. Isso não pode existir no seio familiar.
Em resumo, eu diria que o medo pode criar um ambiente pesado dentro de casa. Isso dificultando a convivência tranquila e segura do lar. Portanto, meus amados, trabalhe nessa área. É importante você reconhecer esses medos para poder enfrentá-los e transformar o lar em um lugar mais acolhedor e cheio de confiança. Porque o medo é cruel. O medo, ele tem consequências terríveis no meio do lar. O medo, por exemplo, pode interromper a comunicação do casal. Porque quando há medo, as pessoas tendem a ficar em silêncio. Evitam falar o que pensam, o que sentem. E isso, com certeza, prejudica o diálogo que é tão fundamental para manter um relacionamento saudável. Sem uma boa comunicação, meus amados, os problemas podem ficar até escondidos e crescerem mais. A consequência do isolamento emocional, mesmo morando na mesma casa. Os membros da família podem se fechar em si mesmo por causa do medo. Isso faz com que cada um viva uma solidão emocional, dificultando a convivência e o apoio mútuo. Pode levar à perda da autoestima. Quem vive com medo é terrível. O tempo todo pode começar a achar que não é importante ou que nunca consegue fazer as coisas direito. Entra no quadro da depressão, da baixa estima. Isso é especialmente prejudicial para criança, para adolescente, porque pode afetar a formação da sua identidade e confiança. Trabalhe essa área. A culpa e a insegurança também. Muitas vezes o medo vem acompanhado de culpa, como se a pessoa achasse que é responsável pelo que acontece. Isso cria um ambiente emocional instável, onde as pessoas se sentem tensas e podem se punir por se sentir assim. Sem falar nos problemas físicos, os problemas psicológicos. O medo constante ele pode causar problemas de saúde, meus amados, como ansiedade, depressão, dificuldade para dormir, hipertensão e problemas no estômago, gastrite e tantos outros problemas. Esses sintomas mostram como o medo afeta o corpo e a mente. Coisa terrível. Modelo de um relacionamento tóxico. Crianças que crescem em ambientes cheios de medo podem aprender padrões de relacionamentos ruins, como se tornar submissa ou até abusiva no futuro. Isso pode passar de geração em geração, perpetuando um ciclo de relacionamentos problemáticos. Quantos lares, quantas famílias, nós observamos membros dessas famílias que vivem deprimidas, com medo. Tudo tem medo. Eu diria, o medo no lar pode causar muitos danos emocionais, muitos danos físicos nos relacionamentos. Por isso, meus amados, é tão importante buscar forma de criar um ambiente mais seguro, onde as pessoas possam se expressar, confiar umas nas outras e se sentir amadas. E o caminho é você buscar a Deus, buscar ao Senhor, através da oração, do jejum, da consagração e da leitura da Palavra de Deus. Vamos ao nosso intervalo? E logo voltaremos com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos voltando com o programa Momento com a Família. Nós estamos conversando hoje sobre o medo, Como o medo afeta a vida no lar, Falamos alguns aspectos, E como você enfrentar o medo?
como enfrentar este terrível elemento chamado medo, né? Muito bem, eu diria que para lidar com o medo dentro de casa e criar um ambiente mais saudável, nós podemos seguir algumas dicas importantes que eu vou dar para você agora. Primeira coisa é a questão do diálogo. Diálogo com empatia faz você vencer o medo. É fundamental ouvir com atenção, falar com respeito, sem julgar o que o outro sente ou pensa. Isso é importante, né? Assim as pessoas se sentem mais seguras para se expressar e compartilhar suas emoções. Muitos têm medo de falar, né? Outra dica, respeite as emoções do outro. Cada um tem seus sentimentos, meus amados. E é importante validar o que o outro está passando. Mesmo que a gente não concorde totalmente, mas você tem que valorizar, se colocar no lugar do outro. Isso ajuda a fortalecer a confiança e o entendimento entre todos. Busque segurança emocional. Como? Crie um ambiente onde todos possam errar, possam aprender e possam crescer de modo essencial. Errar é humano. O importante é quando você erra, você perdoa. Estou errado, por favor me perdoe, né? Aprenda isso. Quando as pessoas se sentem seguras, elas se abrem mais e se desenvolvem de forma mais saudável, né? Busque o perdão e reconciliação. Porque reconhecer as próprias falhas e buscar o perdão ajuda a curar feridas, ajuda a fortalecer os laços familiares. A reconciliação, meus amados, traz paz e ajuda a superar o medo e as mágoas, né? Aleluia! Procura uma referência espiritual. Muitas famílias encontram força e conforto dos princípios da fé, como o amor incondicional e o valor de cada pessoa, né? Essas referências podem ajudar a criar um ambiente de esperança, né? Acolhimento e força para enfrentar os desafios. Aleluia! Eu diria então, para enfrentar o medo na família, isso, meus amados, envolve diálogo respeitoso. Isso envolve compreensão das emoções do outro. Isso requer criação de um espaço seguro para toda a família. Envolve você praticar o perdão e buscar, acima de tudo, apoio na fé e em valores que tragam esperança. Assim, o ambiente familiar se torna mais harmonioso, cheio de amor e de confiança. Lá em 1 João 4,18 diz assim: no amor não existe medo. Aleluia! Antes do perfeito amor, lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, busca o amor. Aleluia! Como vencer o medo e restaurar o lar? Vimos as consequências, né? Como vencer, né? Veja bem, para vencer o medo e restaurar o lar, nós podemos seguir alguns caminhos práticos, né? Sempre com esperança e fé. Temos que ter fé, né? Não existem fórmulas mágicas, mas há passos que podem fazer toda a diferença. Então, como vencer o medo e como restaurar o lar? Primeira coisa, confiar em Deus. Sim, acreditar que Deus promete cuidar de nós em todas as situações, nos dá força e esperança. É Deus. Sabemos que, mesmo nos momentos difíceis, nós podemos confiar que Ele está ao nosso lado. Aleluia! Isso é fundamental. Outra dica, diálogo com escuta e respeito, né?
Não é só falar bastante. Não. Mas é ouvir com atenção, falar com amor, né? Quando nós conversamos assim, meus amados, nós criamos um ambiente de compreensão, de acolhimento, né? Precisamos entender os próprios medos. Sim. Muitas vezes, quem é agressível também tem medo. Pode ser medo de perder algo, medo de não ser ouvido ou medo de parecer fraco. Conhecer nossos medos ajuda a lidar melhor com eles. Eu preciso saber aquilo que eu tenho medo. De que eu tenho medo? O que me produz medo? Então nós precisamos, diante disso, criar um ambiente de segurança emocional. Por quê? É importante que todos possam errar, possam aprender, possam pedir perdão, possam crescer juntos. Isso é importante. Isso cria um ambiente emocional. Eu não sou perfeito. Assim, o lar, quando assim agimos, o lar se torna um lugar de paz e confiança. Porque eu sei que eu posso errar, mas eu posso pedir perdão. Eu posso crescer junto. Principalmente, precisamos valorizar o amor como força transformadora. O amor, diz o escritor 1 João, o amor é capaz de expulsar o medo. Interessante, né? Diz assim, no amor não há medo. Amor, né? Ao contrário, o amor perfeito expulsa o medo. Quando nós amamos de verdade, meus amados, tudo fica mais leve, cheio de esperança. E para fortalecer ainda mais essa caminhada, devemos lembrar que em Jesus temos esperança até nos momentos mais difíceis. Então, com fé, diálogo amoroso, compreensão e esperança em Deus, nós podemos vencer o medo. Diálogo amoroso, compreensão e esperança em Deus, podemos vencer o medo e transformar nosso lar em um lugar de paz, amor e confiança. É isso que nós desejamos e nada mais. E concluindo, eu diria, o medo no lar pode trazer várias consequências, como eu falei, como ansiedade, insegurança e até dificuldade de comunicação entre os membros da família. Mas a boa notícia que eu te dou é que há caminhos para superar esses sentimentos. Qual é esse caminho? Buscar o diálogo aberto, criar um ambiente de confiança e, se necessário for, procurar ajuda de um profissional, né? Pode fazer toda a diferença. E lembre-se de uma coisa, o mais importante é enfrentar o medo com coragem e buscar um ambiente mais harmonioso e seguro para todos. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que o medo possa ser superado na sua vida em qualquer situação. O amor supera o medo. Deus te abençoe. Estamos chegando ao momento final do nosso programa e eu gostaria de orar com você para que Deus nos abençoe e nos ajude a fugir, a escapar do medo. Oremos então. Querido Deus e Pai que está nos céus, eu te adoro, Senhor, e te agradeço por mais uma oportunidade, Senhor, daqui estamos juntos, reunidos em teu nome. Pai, por esse programa, abençoa as famílias, os casais, nos ajuda a superar o medo, Senhor, esse problema tão sério nas vidas da nossa família. Se conosco, nos abençoa, é o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo programa. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa.